E a giganta de hoje é uma mulher. Muito bem. Santa Inês. Vamos ao relato de sua patrologia. Seu nome vem do grego, que significa pura. Olha que graça, Inês significa pura. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma tia, que só a deixaria após o casamento. Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente se aproximou dela. Segundo a tradição, era filho do prefeito de Roma e estava encantado pela beleza física de Inês. Mas sua beleza principal é aquela que não passa, a comunhão com Deus. Mais no centro, né? De maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional. Era chamada a ser uma das virgens. São Paulo fala, né, no grupo das viúvas, das virgens, né, na carta aos Romanos. E fez o compromisso. E fez este compromisso. O jovem não sabia. E diante de tantas propostas, ela sempre dizia não. Até que ele denunciou Inês para as autoridades, porque sob o império de Diocleciano era correr risco de vida. Veja, o santo de ontem, São Sebastião, agora outra, né, também do mesmo, né, século, no mesmo tempo de São Sebastião. Quem renunciasse a Jesus ficava com a própria vida. Caso contrário, se tornava um mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem, cerca de 12 a 13 anos, tão conhecida e citada pelos santos padres. Santa Inês é modelo de uma pureza à prova de fogo, por diante das autoridades e do imperador, ela se disse cristã. Eles começaram pelo diálogo, depois as diversas ameaças com fogo e tortura, mas em nada ela renunciava o seu divino esposo. Como disse São Paulo, eu apresentei vocês a Cristo como virgem pura, não é? Mostrando assim que a igreja ela é celibatária, ela é virgem pura. Olha essa abelha na câmera. Então, vemos os relatos na patrologia, o que São Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Muito bem. Até que pegaram-na e levaram para um lugar em Roma próprio da prostituição. Mas ela deixou claro que Jesus Cristo, seu divino esposo, não abandona os seus. De fato, ela não foi manchada pelo pecado. Auxiliada pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, ela permaneceu fiel ao seu voto e ao seu compromisso, até que as autoridades, vendo que não podia vencê-la pela ignorância, mandaram então degolar a jovem cristã. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração, que ficou para sempre em Cristo. Santa Inês tem uma basílica que foi consagrada a ela no lugar onde foi sepultada. Santa Inês, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhando hoje para o relato desta menina do século II, aliás, do século III, e olhando para esse tempo aonde os cristãos lutavam pela santidade, onde os cristãos lutavam para ser cristãos, entregando a própria vida. É quase incompreensível ou tentar entender os dias de hoje, onde as pessoas não lutam pela castidade, não lutam para viver a castidade. As pessoas de hoje
Quantas pessoas eu não conheci que vieram me pedir um conselho, pessoas divorciadas que foram casadas na igreja, que diziam assim: irmão Fábio, o homem é fraco, eu preciso de uma mulher. E eu dizer: você sabe que vai estar em adultério, e você sabe que não pode mais confessar e nem receber Jesus Cristo na Eucaristia. Porque o adultério é um pecado mortal, é um pecado de condenação. E essas pessoas dizerem: eu sei. João Batista perdeu a cabeça por denunciar o adultério de Herodes. E nós vemos hoje tanto divórcio, tanta separação, não é? Os casais se separando, pessoas que casam na igreja, não vai um mês, já estão se divorciando, e que vão viver ambas as partes em adultério, como Jesus disse. Quem casar com uma mulher rejeitada comete adultério. Mateus 19. Nós vemos aqui, num tempo difícil, onde não podia expressar sua fé, viver sua fé, morrer, dar a vida pela santidade, pela castidade, como Deus Santo Inês. O que é que estamos fazendo, eu e você, pela Igreja de Cristo hoje? Primeiro, profanamos o templo do Espírito Santo. Aqui está a vida de uma criança, porque 12, 13 anos é criança ainda. De maior, só a partir dos 18, quer dizer, naquela época de maior já era a partir dos 14, 15, mas ainda criança. Que o exemplo dessa criança sirva para você hoje. Ah, irmão, os apetites da carne são maior, é? Gálatas 5,19 para você. E para mim. Para mim também. Os santos ou nada. Esses deram a vida, o pescoço, a cabeça, pelo reino de Deus, por Cristo, pela integridade da igreja. Mesmo diante de hereges, como Diocleciano, herege maldito que matava, que tirava a vida sem piedade dos cristãos. Nós vimos ontem São Sebastião, vítima desse império pagão, miserável e infernal. E hoje vemos dessa menina, dessa criança, dar a vida por Cristo, ser íntegra, fiel à Igreja do Senhor e ao seu Senhor Jesus Cristo. Em santidade, ser degolada, arrancada a cabeça. Perder a vida em vez de violar seus votos feitos ao seu esposo, Jesus Cristo. Pensemos nisso. Pense nisso. Você que tem a graça de acompanhar o Santo do Dia todos os dias aqui nesse canal. Reflita cada santo do dia o que viveram. Reflita o que passaram, o duro que deram, para ser o que foram. Em tempos difíceis. Hoje você tem tudo e não quer nada. Eu tenho tudo. Posso expressar minha fé, posso vivê-la e não quero compromisso nenhum com ela. Que as graças do Cristo Rei e da Mãe Rainha desçam hoje e sempre sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre você que segue esse apostolado. Assim seja.